Olá, você está no canal Matemática com Dino e hoje a gente vai falar de progressão geométrica. Mais precisamente, a gente vai falar da soma dos n primeiros termos de uma PG. Bora lá? Beleza, galera? Então aqui agora, onde a gente vai apresentar nossa aula, eu não posso deixar de passar a oportunidade de dar aquele recadinho para vocês, pedir para vocês encarecidamente que curtam o vídeo, se vocês gostarem, é claro. E se gostarem mesmo, se inscrevam no canal, compartilhem esses vídeos com mais pessoas que podem utilizar esse conteúdo para tirar os seus problemas. Sejam eles problemas para passar na prova, problemas no conteúdo ou até alguém que quer passar num concurso. Olha o Enem aí, beleza? Essa matéria aparece lá. Então vamos começar a nossa aula, vamos começar a nossa primeira parte da aula aí, para a gente poder entender bem como é que a gente vai fazer para descobrir a soma dos n primeiros termos de uma PA, ou até a soma dos termos de uma PG, né? PA não, uma PG, de uma PG infinita. Vamos lá. Olha só. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é, bom, isso aqui é uma PG, certo? Ainda não. Isso aqui, por enquanto, é só uma sequência. Para ser uma PG, eu tenho que garantir que de um termo para o outro eu multiplico por Q sempre, todas as vezes. Beleza? Então tá. Agora que eu tenho isso, eu quero escrever a soma dos n primeiros termos. A soma dos n primeiros termos numa PG é o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais até o n. Mas quem é esse n? Cara, eu não sei. Esse n é uma posição onde eu quero parar. Eu estou tentando escrever aqui uma fórmula que vai servir para o n que eu quiser. Então eu estou botando o n ali como uma constante que a gente vai descobrir já já qual é o valor se eu precisar utilizar um número específico. Sacou? Beleza? Então vamos lá. Aí, agora, eu quero que você veja o seguinte. Eu fiz uma alteração nos termos. Por quê? Porque os meus termos, eles estão todos escritos cada um de um jeito. Tudo que eu quero aqui é tentar reduzir o meu problema, ou seja, reduzir o número de incógnitas. Se eu conseguir escrever todo mundo em função de A1 e Q, isso facilita muito a minha vida. Então, olha só mais de perto para você ver uma coisa. Se você prestar bem atenção, quando eu escrevo o A2, eu estou escrevendo ele como A1 vezes Q. Ó, sempre como A1 vezes Q, tá vendo? Por que isso acontece? Porque para eu sair do A1 e ir em direção ao A2, eu justamente multiplico pelo Q uma vez. Não é isso aqui, ó? Eu multiplico pelo Q uma vez. Se eu quero chegar no A3, eu multiplico pelo Q duas vezes. Então tá aqui, ó. Eu multiplico pelo Q duas vezes para chegar no A3. E aí eu estou notando, então, que cada um dos elementos, para eu descobrir, eu tenho que multiplicar o A1 pelo Q um número de vezes que é exatamente 1 a menos desse cara. Então, se eu vou até o n menos 1, ó, eu vou acabar tendo que multiplicar o A1 pelo Q quantas vezes? Vou multiplicar o A1 pelo Q n menos 1 vezes, n menos 2 vezes. E o AN eu vou multiplicar n menos 1 vezes. Aí sim, esse 1 ficou grandão, não tem problema nenhum, ele está aqui, tudo certo até aqui. Ok, beleza. Agora eu vou utilizar um artifício para te mostrar como é que a gente chega nessa fórmula. Galera, é claro que eu estou fazendo aqui o raciocínio lógico para mostrar como é que se dá a fórmula da soma da PG. Mas você, na hora da prova, basta utilizar ela, beleza? Decorar e utilizar. Ela é mais chatinha de decorar, mas eu vou te dar algumas saídas para você decorar ela com tranquilidade, beleza? Então, olha só. Agora imagina o seguinte. Imagina que eu vou pegar a minha PG inteira e vou multiplicar ela inteira pelo valor de Q. Olha o que vai acontecer agora. Bernardino, para que você multiplicou o SN por Q, o A1 pelo Q, o A2 multiplicou pelo Q e ficou agora Q ao quadrado, o A3 ficou com Q ao cubo, o A4 ficou com Q à quarta. Por que você fez isso tudo? E aqui ficou Q elevado a N menos 1. Para que isso tudo? Eu não estou entendendo. E aí eu te digo o seguinte, isso aqui é um artifício para a gente chegar na solução dessa questão. Imagina agora essas duas equações que você tem aí. Está imaginando as duas equações? Agora repara como você tem vários itens muito parecidos, vários deles inclusive iguais, embaixo e em cima. Faz o seguinte agora, utiliza isso como sistema. Subtrai o de baixo menos o de cima. Olha o que vai acontecer. Olha só, quando você fizer a subtração dessa equação menos essa, a subtração, o que a gente pode garantir que vai acontecer? Olha só, presta atenção. Eu vou ter A1 menos Q menos A1 menos Q, ó, do lado direito vou ter A1 menos Q ao quadrado
menos A1 menos Q ao quadrado, faltou o da frente, ó, A1 menos Q menos A1 menos Q, tá vendo? Eu tenho A1 vezes Q ao cubo menos A1 vezes Q ao cubo. Então eu estou tirando todo mundo que é igual de baixo e de cima, porque eles estão com o mesmo sinal, eu estou subtraindo os de baixo pelos de cima. Isso vai acontecer que eu vou ter que esse A1 vezes Q a quarta, ele vai aparecer aqui no meio. Assim como esse cara vai acabar cortando aqui. E eu vou ter, então, o que vai sobrar somente embaixo, do lado direito do igual, o A1 vezes Q elevado a N, e do lado esquerdo do igual, o A1. Né? Então agora, vamos lá agora, para eu poder escrever com você uma boa maneira de ver o resultado disso aqui, tudo que eu fiz. Olha só, do lado esquerdo sobrou Q vezes SN menos SN, não é isso? Então, do lado direito vai sobrar, ó, lembra que é o de baixo menos o de cima. Então, sobrou A1 vezes Q elevado a N, beleza? Menos A1. Se do lado esquerdo eu colocar o SN em evidência, que é tudo que eu quero, eu vou ter aqui, ó, Q menos 1, porque eu quero isolar o SN e colocar ele escrito apenas em função de outros elementos. Do lado direito, eu posso botar o A1 em evidência. Vai ficar Q elevado a N menos 1. Beleza? E aí, para eu terminar, eu vou passar esse parêntese lá para baixo e a minha fórmula final, ela vai ficar assim. Olha lá. A soma é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Sacou? É uma fórmula fácil de decorar? Não. Mas eu vou te dar duas coisas hoje que podem te ajudar a guardar essa fórmula dentro da própria matéria, tá? Eu não vou fazer aqui musiquinha, não vou fazer aqui provérbio, não é essa a ideia. A ideia é, dentro da própria matéria, te ajudar a guardar essa fórmula de alguma maneira. Por exemplo, a primeira das coisas que eu quero te mostrar é como é que é a fórmula do termo geral de uma PG. Você lembra como é que é a fórmula do termo geral de uma PG? Ó, eu vou escrever aqui do lado, vou escrever de vermelho mesmo, ó. Aqui do lado. A fórmula do termo geral é assim, ó. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá vendo? Beleza? Tá. Agora presta bem atenção no que eu escrevi de vermelho ali do lado do retângulo. E o retângulo. Se você só olhar para as duas, não parece ter nenhum problema. Agora, pensa em falar elas. Falar. A primeira que está escrito de vermelho, tá? Do lado de fora do retângulo está assim, ó. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Show. Vou repetir. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Tá. Agora, olha para o numerador da fórmula que está ali na direita, da fórmula do SN. Olha para o numerador. Ele aparece assim, ó. A 1 vezes Q elevado a n menos 1. Opa, peraí. Só o numerador, eu já falei igual ao termo geral. O problema é que eles não são a mesma coisa. Então, uma coisa que pode te ajudar aqui a guardar isso é lembrar, por exemplo, dessa diferença. E como é que eu vou lembrar dessa diferença, Bernardino? Aí eu te digo o que eu faço. Eu faço uma coisa que é meio ridícula. Não é exatamente um ditado, mas é meio ridícula, que é o seguinte. O AN eu falo, AN é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Até aqui, sem problema nenhum. Mas o SN, eu falo A1 vezes Q elevado a N, pausa, menos 1 sobre Q menos 1. Eu uso uma pausa ali que facilita no meu entendimento de que eu tenho que descer para escrever aquele menos 1. Então eu meio que dou uma olhada no relógio, vejo se está chovendo, e aí eu falo o Q elevado a N, pausa, menos 1 sobre Q menos 1. Beleza? Então essa é a primeira coisa que pode te ajudar a lembrar, uma coisa específica aí, diferente, que pode te ajudar a lembrar. Então eu vou passar a falar essa fórmula assim. SN é igual a A1 vezes Q elevado a N, pausa, menos 1 sobre Q menos 1. Então eu vou inserir aqui pra gente agora, uma pausa aqui nesse momento. Beleza? Então não esquece da pausa para você não confundir essas duas formulazinhas. Show? Vamos para alguns exemplos da soma? Olha só, alguns exemplos bons para soma aí. Então eu tenho o primeiro exemplo para soma que é: determine a soma dos 10 primeiros termos da sequência tal. Beleza, a soma dos 10 primeiros termos da sequência, então como é que ela vai ficar aqui, hein? Como é que ela vai ficar? Vamos lá, vou escrever aqui de branco, ó. São 10 termos. Eu sei que, vou reescrever aqui para a gente não esquecer, SN
é igual a 1 vezes, abre parênteses lá, ó, Q elevado a N, pausa, menos 1 sobre Q menos 1. Beleza. Ok. Então agora eu vou aplicar isso. Ó, a soma dos 10 primeiros termos, ou seja, S10, aqui, ó, vai ser igual a o primeiro termo, 5 terços, vezes o quê? Quanto é que eu multiplico de um termo para o outro? Ó, quanto é que eu estou multiplicando? Sempre estou multiplicando por 3, tá certo? Então, vezes 3 elevado a 10, beleza? Menos 1 sobre, aqui embaixo, 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Se eu dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Isso aqui vai ficar 5 sextos vezes 3 elevado a 10 menos 1. Bernardino, preciso fazer essa conta? Aí eu aviso para você já de cara, já de antemão. Não precisa saber, por exemplo, que 3 elevado a 10 dá um número muito grande, cara. 3 elevado a 10 dá grande demais. Não é como se eu tivesse ali um número como, por exemplo, o 2 elevado a 10, que é 1024, sacou? Então, eu acho, sinceramente, que você não precisa ficar guardando isso, tá? Porque, 3 elevado a 10 dá 59.049, é coisa demais, não precisa fazer essa conta, tá bom? Inclusive porque aí, no final, eu vou ter uma dízima periódica. Mas essa indicação aí já é suficiente para mim. Então, vamos para a segunda. A segunda questão fala o seguinte, ó, ficou bem ali na risca, ó. Ela diz assim: uma fábrica de chocolate inaugurada em 2010 produziu 1.000 ovos de Páscoa nesse mesmo ano. Considerando que sua produção aumentou em 50% a cada ano, em 2015, o dono da fábrica poderá dizer que em toda a história da fábrica foram produzidos quantos ovos? Então, vamos lá. Eu posso fazer isso de duas maneiras, ou na mão ou usando as contas, tá? Olha bem, uma coisa que eu acho interessante aqui a gente notar é que quando eu estou aumentando, aumentar 50% significa multiplicar é igual a multiplicar por quanto? Ó, você precisa lembrar disso em porcentagem. Multiplicar por 1,5. Aumentar 50% é a mesma coisa que multiplicar por 1,5. É achar 50% e aumentar ao que eu já tinha, que era o inteiro, né? Então, eu vou pensar nisso aqui. Ou seja, eu tenho sim aqui uma PG de razão 1,5, percebe? Se eu estou sempre multiplicando por 1,5, porque eu estou sempre aumentando 50%, então eu estou sim tendo uma PG. E aí eu quero a soma dos 6 primeiros termos. Eu tenho o primeiro termo? Tenho. É 1.000. Eu tenho a razão? Tenho. Eu tenho a quantidade de termos? Tenho. Então, eu posso utilizar a formulazinha ali rapidinho. Olha só. Eu tenho então que a soma dos 6 primeiros termos vai ser igual a o primeiro, que é 1.000, vezes, olha lá, quem é a razão? 1,5 elevado a 6 menos 1 sobre n menos 1, que é 1,5 menos 1. Beleza, eu tenho então 1.000 vezes. Quanto é que dá 1,5 elevado a sexta? Você tem ideia? Eu vou fazer aqui agora, porque é 2,5 vezes 2,25 vezes 2,25, né? Isso aqui vai dar 11,39 mais ou menos, beleza? 11,39 menos 1, que vai dar 10,39. Eu vou manter assim para a gente saber aproximadamente o valor, tá bom? Dividido por 0,5. 1.000 vezes 10,39, né? 1.000 vezes 10,39 vai dar, ó, eu vou andar 3 vezes, vai dar 10.390. Então agora eu tenho que fazer 10.390 dividido por meio, que é a mesma coisa que multiplicar ele por 2. O resultado disso aqui vai dar 20.780 unidades. Aí é claro, galera, que numa questão como essa eu estou fazendo um resultado aproximado. Mas se eu tiver uma questão de aproximadamente, utilizando ali múltiplas escolhas, eu vou utilizar essa minha resposta para achar o melhor resultado, beleza? Lembrar que em algumas provas, ganhar tempo e não fazer conta ou estimar as contas pode ser muito mais rico do que fazer o resultado exato de cada uma das contas. Tá bom? Beleza? Então agora, vamos para um assunto que chama um pouco mais atenção, que é a soma dos n primeiros termos de uma PG infinita decrescente. Peraí, então não é primeiros termos, é a soma dos n termos
de uma PG infinita e decrescente, não é isso? Soma dos n termos de uma PG infinita e decrescente, porque ela é infinita. Beleza. Então aqui, ó, já fica ligado. Aí eu botei esse primeiro para que você entenda o seguinte. Cause uma estranheza essa história de que não são primeiros termos. É a soma dos n termos de uma PG infinita. Ah, então é a soma dos termos de uma PG infinita. Mas, Bernardino, como assim n termos de uma PG infinita? Como é que eu vou tratar com uma PG infinita? Como é que eu vou somar esses termos? E aí, eu vou te mostrar como isso é possível com uma história que muita gente conhece como a fábula de Zenão, mas eu vou fazer uma adaptação para mim mesmo nessa fábula, beleza? Olha só, você consegue conhecer esse animal que está entrando aí no quadro? Beleza? É uma tartaruga, não é isso? Bom, essa história é baseada na história do Zenão, na parábola de Zenão e na minha história, porque tem a tartaruga e porque eu tive um caso como esse, na verdade. Né? O que a tartaruga come para você? O que ela vai correr atrás? Bom, na história da fábula lá é uma corrida entre ela e o Zenão. Mas na minha história, a tartaruga ela vai atrás do meu pé. É estranho, mas é porque já tive um caso de ser mordido por uma tartaruga e dói. Você pode pensar, pô, o Bernardino tá dando aula de matemática aí na internet, mas ele é meio retardado, porque ele foi mordido por uma tartaruga. E eu falo para você o seguinte, é que na realidade eu tava comendo e ela veio por debaixo da mesa, devagar, obviamente, e deu uma mordida no meu pé e deu a beça. E eu fiquei com esse trauma na minha cabeça. Então eu resolvi fazer essa fábula parecida com a do Zenão, mas aqui trabalhada com a minha ideia. Imagina o seguinte, você tem a tartaruga e você tem ali o meu pezinho. E a nossa distância da tartaruga para o meu pezinho é de 5 metros. Certo? Tá. Eu quero fazer com você o seguinte, eu quero que você entenda que essa tartaruga ela tem dois problemas. Dois problemas ou soluções, enfim. Uma é solução, o fato dela ser incansável, ela vai tentar andar infinitamente até chegar no meu pé, só que ela tem uma questão importante. Ela só anda a metade do que ela andou no minuto anterior. Então, se no primeiro minuto ela anda, sei lá, 2 metros, vamos fazer isso? Então, vamos escrever aqui, ó, o A1 vai ser 2 metros. E a partir daí, o que ela vai fazer é andar sempre a metade do que ela andou no minuto anterior. Tudo bem? Então, vai sempre andar metade do que ela andou no minuto anterior. Então vamos marcar isso lá na minha reta. Ó, esse aqui é o 5, vamos botar o 2 aqui, ó, beleza? Porque aqui é o 2,5 certinho, né, cravado. Então aqui, ó, o primeiro minuto ela veio para cá. Então, no primeiro minuto eu vou botar aqui, ó, entre círculos, né? Vamos circular aqui. Beleza, depois ela andou mais 1, então ela foi pro 3, né? Então a distância tem que ser mais ou menos parecida ali. Eu vou botar aqui, ó, 3. Ela foi pro 3. Beleza, então ela chegou aqui, a tartaruga chegou neste ponto. Ok. Depois ela vai dar meio. Então depois ela vai dar meio, ela vai dar metade disso, ela vai chegar até aqui, assim, ó. Show! Então ela vai chegar no 3,5 no terceiro. Se você entendeu isso, imagina que ela vai fazer isso direto agora. Então ela vai sair daqui e ela vai chegar no 3,75, né? Então ela vai dar metade, ela vai estar aqui, ó, 3,75 no 4. Beleza. No 5 ela vai estar aqui no meio do caminho. Aí no 6 ela vai dar menos um pouco, metade. Aí depois metade. Depois metade. Bom, o que causa estranheza aqui pra mim é o fato de que ela está sempre andando para frente. E que ela, bom, se ela está sempre andando para frente nessa linha reta, ela vai chegar no meu pé. Não tem nenhum obstáculo no caminho, então não tem problema nenhum para isso, né? Será? Vamos fazer um teste? Eu vou pegar isso aí e eu quero que você note que esses termos que estão aqui, ó, em sequência são termos de uma PG, não são? Esses aqui, ó, são termos de uma PG. Uma PG de razão meio, porque eu estou sempre multiplicando por meio. O caminho que ela está fazendo, aonde ela vai chegar, tem a ver com a soma dos minutos dela, vamos dizer assim, né? Dos minutos andados. Então eu posso dizer que o caminho que eu estou buscando, ele é resultado de 2 mais 1, mais meio, mais 1/4 e assim por diante. Certo? Então vamos pensar nisso? Eu vou até fazer um abuso de linguagem aqui com vocês. Olha só, presta atenção. Então a soma desses termos, que eu não sei quantos são, então eu vou dizer que eles estão indo para o infinito, ela vai ser igual a A1, que é 2, vezes que é meio, não é isso? Então, meio. Eu vou levar esse meio ao infinito, beleza? Vou fingir aqui, isso aqui é um abuso de linguagem. Menos 1, esqueceu da pausa? Pausa, menos 1, sobre que é meio, menos 1. Agora, vamos prestar atenção
nisso que eu acabei de escrever, eu quero que você note o seguinte. Tem um problema ali que é para resolver, só que é um meio elevado a infinito. Como é que eu vou pensar nesse meio elevado a infinito bernardiano? E aí eu te digo o seguinte. Quando você pega um número e eleva ele a números muito altos, vai levando a números muito altos, pega um número aí, 3, 9, 27, 81, 243, 729, e o negócio está crescendo. E está crescendo, está crescendo. Quando você pega números entre 0 e 1 e você vai elevando eles a números cada vez maiores, o que vai acontecer? Se meio é metade de alguma coisa, quando eu faço meio vezes meio, eu faço a metade da metade. Vezes meio, metade da metade da metade. Ou seja, eu estou pegando sempre uma parte e está diminuindo. Então, conforme eu aumento o expoente, menor fica esse cara. Pô, show de bola. Então, se eu estou pegando o maior cara que eu conheço, entre aspas, o maior que eu conheço, que é o infinito, eu posso te dizer que ele vai ficar tão pequeno, mas tão pequeno, que eu vou assumir como se ele fosse zero. Afinal de contas, a conta que eu vou fazer dele menos 1, ele não vai fazer nem cosquinha nesse menos 1. Pô, então é isso que eu vou pensar. Eu vou pegar esse valor e vou pensar que ele é igual a zero. Beleza, eu vou levar ele para um zero, ó. Show de bola. Se ele é igual a zero, então a conta que eu vou resultar aqui vai ser a seguinte. Olha só comigo lá. 2 vezes menos 1 sobre menos meio. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Quando eu multiplico por uma fração, eu na verdade multiplico pelo inverso dela, né? Quando eu divido por uma fração, eu multiplico pelo inverso dela, que é menos 2. O resultado disso aqui, então, é 4. Calma aí, Bernardino. Então você está me dizendo que essa tartaruga nunca chegou no seu pé? Não, calma. A da história real, ela chegou, ela mordeu e doeu. É verdade. Mas essa daí não. Essa nunca vai chegar nesse pé. É como se esse 4 fosse uma cerca elétrica. Eu gosto muito de pensar nisso. Como se o 4 fosse uma cerca elétrica, em que ele vai chegar mais perto, é o limite máximo, mas encostar ali não dá. Beleza? Então, esse 4 é o que a gente chama de limite dessa soma. O que foi que mudou em relação à soma que eu tinha anteriormente? O fato de que o n é infinito. E de que essa função, essa soma dessa PG, ela está convergindo para algum lugar. Bom, então basicamente é como se eu dissesse o seguinte, que naquela soma que eu tinha antes, ó, que é Sn era igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, exatamente essa parte aqui do numerador, esse Q elevado a N, é que ele vai ser elevado para zero. E eu vou ter menos A1 sobre Q menos 1. Olha, como menos A1 sobre Q menos 1 vai dar um número negativo em cima, que é o menos A1, né? Principalmente quando eu estiver trabalhando com termos positivos, obviamente. E o Q menos 1, como que está entre 0 e 1, para fazer com que essa PG seja decrescente, também vai ser um número negativo, eu vou ter um negativo por negativo. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos 1 e o meu problema vai estar resolvido. Olha como é que vai ficar então a minha soma de PG infinita e decrescente, vai dar A1 sobre 1 menos Q. E aí vem aquela segunda parte que eu te falei, onde eu ia te mostrar uma outra maneira de decorar aquela soma grandona ali que eu tinha. Olha, essa soma é muito parecida com aquela. Então se você guardar essa primeiro, inclusive é uma soma muito utilizada essa daí, se você guardar ela primeiro, fica muito mais fácil de guardar o parêntese que tem a pausa da soma anterior. Então, sabe, fica ligado, é só trocar o 1 menos Q por Q menos 1 e tem uma parte muito importante da outra aí aparecendo. Afinal de contas, uma é derivada da outra. Tá bom? Vamos fazer mais 2 exemplos agora para a gente terminar, então, a nossa aula de hoje, a nossa aula de PG. Vamos lá? Olha só. Primeiro exemplo. O primeiro termo de uma soma, da soma dos termos de uma PG decrescente e infinita, são, respectivamente, ó, o primeiro termo e a soma são 4 e 12. Então, vamos lá para a gente poder escrever esses termos aí, ó. O primeiro termo é 4 e a soma é 12. Então, se eu sei que numa PG infinita e decrescente, né, quando o n está indo para infinito, eu tenho A1 sobre 1 menos Q, o que eu vou fazer aqui é aplicar isso tudo. Dizer que 12 é igual a A1 sobre 1 menos Q. Eu vou descobrir o que para poder escrever essa PG, pelo menos escrever uma tendência de como ela está sendo, né? Vamos simplificar aqui, ó, 1 e 3. Se eu passar esse 1 menos Q multiplicando para lá, vai ficar 3 menos 3Q igual a 1, tá vendo? 3Q
é igual a 2, o Q é igual a 2/3. Pronto, achei a minha razão. Agora que eu tenho a minha razão, eu posso chegar aqui e escrever a minha PG. O primeiro termo é 4, o segundo termo é 2/3 dele, ou seja, 8/3. O próximo é 2/3 aqui, então vai ser 16 nonos. Basta multiplicar por 2/3, ou seja, multiplicar por 2 em cima e por 3 embaixo. Pronto. E aí você nota que eu, de fato, tenho uma PG que é infinita e decrescente ali, certo? Né? O 4, bom, 4 é um número natural, é fácil localizar. O 8/3, ele não chega a ser 3. O 16 nonos, ele não chega a ser 2, não é isso? O 32 sobre 27 passa um pouco de 1, mas o próximo aí já começa a complicar, tá? Então, fica atento, porque com isso eu consigo alguns elementos assim e consigo, inclusive, fazer um exercício como esse lá da letra B, que é um exercício antigo, que a gente fazia de algumas maneiras. Eu quero te mostrar que é possível fazer ele por PG. Olha só. Determine a fração geratriz, né, do número 0,400400400 e assim por diante. Eu quero que você note que esse número ele é 0,4 mais 0,0004 mais 0,000004 mais assim por diante. Quando eu colocar vírgula embaixo de vírgula e isso somar, esse 4 vai entrar no primeiro, esse 4 vai entrar no quarto algarismo depois da vírgula, esse 4 aqui vai entrar bom, sei lá, nesse aqui já que vai ser o sétimo algarismo depois da vírgula, e assim por diante, beleza? Repara como de termo em termo, o que eu estou fazendo aqui é multiplicando esses termos aqui, por 0,001. Ou seja, eu estou multiplicando por 1 milésimo sempre, né? Eu estou sempre multiplicando o anterior por 1 milésimo, né? Estou andando com a vírgula 3 vezes para chegar no próximo. Pô, é infinito? É decrescente? A razão está entre 0 e 1 para termos positivos. Então eu posso dizer que esse número é resultado de uma soma de infinitos termos, onde o primeiro é o 0,4 e a razão é 0,001. Então isso aqui vai ser 0,4 dividido por 0,999, que se eu andar com as vírgulas, você vai ver que vai dar 400 sobre 999. Tem muita gente que ia fazer essa questão aí usando aquela decoreba do pega o período, quantos elementos tem, coloca esse número de 9 embaixo. Funcionaria também, é claro, eu só estou aqui te mostrando que isso dá certo. Beleza? Então, galera, por hoje é só. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir mais uma vez para você curtir o vídeo, seguir o canal e compartilhar esses vídeos com quem mais você achar que precisa dessa matéria. Tá bom? Um beijo, um abraço. Tchau, tchau!